Bueno, benvindo e benvindas, ¿sí? Bienvenidos y bienvenidas a la quinta tertulia en APC, Psicoanálisis Situado. Abrimos este espacio una vez más para dialogar, ¿no? Lo abrimos como un modo de instituir el modo de pensar juntos, pensar con otros. Para esta tertulia, para el debate y para la charla, elegimos un trabajo titulado ¿En qué punto se encuentran los psicoanalistas? Parte 2. Blanquitud, acción afirmativa, nuevo acto psíquico. De Lucia Palas. Hoy contamos con su presencia. Cuando estábamos pensando en esto de psicoanálisis situado, justo nos encontramos con este texto de Lucia, ¿sí? Y nos sentimos interpelados por este título, ¿sí? Una interpelación a los psicoanalistas sobre un tema que es de un debate necesario, que es el racismo, ¿sí? El racismo estructural. Se llama parte 2 porque en realidad la primera versión de Lucia ella lo subió a su muro de Facebook allá por el 11 de febrero de este año. Y cuando lo leímos, nos impactó, nos inquietó, y dijimos, la invitamos, ¿no? Y ella generosamente aceptó la invitación, muy entusiasta como es Lucia, dijo, vamos por una segunda versión que no pretende ser, el punto 2, no pretende ser un punto de llegada. De hecho, Lucia nos invita a continuar escribiéndolo a este texto, incluso con las voces de ahora, ¿no? Con las voces actuales, con esto que estamos, con una particularidad, que van a ser voces en español y en portugués. Es nuestra primera tertulia bilingüe y estamos muy contentos, nos da mucha alegría, pero también nos desafía a poner en acto esto que Lucia hablaba de abrir de par en par las puertas, ¿sí? Hospitalariamente para recibir, para intercambiar, para interactuar con un otro, en este caso diferente en su lengua, ¿sí? Entonces nos encontramos de lenguas distintas, por eso también vamos a contar un poco con la asistencia de Walter Lisboa, a quien agradecemos también porque hizo la traducción al texto en español. Otros lenguajes también hoy nos inspiran a seguir pensando este tema. Contamos con la espectacular, la excelente fotografía de Luis González Parma, ¿no? Fíjense esa fotografía de presentación, cómo también nos invita a adentrarnos en el tema. Y otros lenguajes también van a estar, ¿no? Porque toda la parte va a haber un video que ha elaborado Lucia, que también es un modo de comunicación y de transmisión de las ideas para poder seguir pensando. Entonces, en un primer momento de esta tertulia, vamos a ver el video. Luego, en un segundo momento, habrá un reportaje a Lucia Palazzo, a cargo de José Escabuso, quien coordina, es psicoanalista, quien coordina el área de comunidad y cultura de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Y luego de esta entrevista, daremos la palabra a todos los asistentes para este desafío que nos proponía Lucia de continuar escribiendo, particularmente escribiendo de manera oral, este texto, ampliando, ¿sí? Y van a tener la palabra, van a poder escribir en el chat para preguntar, para hacer comentarios, o pedir la palabra también, que va a ser lindo escuchar los distintos colores de las voces de lo bilingüe, ¿no? El chat va a estar a cargo de Marcela Giomi y de Alejandra Giraldez, ambas son miembros del grupo de Comunidad y Cultura, junto con Verónica Vigliano, y ellos, junto con José,
han trabajado en esta elaboración de esta entrevista. Bueno, esta sería una microintroducción. Antes de antes de ver el video, la voy a presentar a nuestra invitada de lujo, ¿sí? Que nos ha entusiasmado desde el minuto 1 que le invitamos. Lucia Palazzo es psicoanalista, presidente de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Río de Janeiro, es ex editora de publicaciones y comunicaciones de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, es ex editora de la sección Vórtice de Calibán, revista latinoamericana de psicoanálisis, es ex editora de la revista Intervalo Analítico de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Río de Janeiro, y miembro del colectivo Psicoanalistas Unidos por la Democracia. Bienvenida, Lúcia, te abrimos las puertas de par en par. Eu necessito falar para agradecer muitíssimo, porque é uma honra enorme e um presente. Não sei se vocês entendem, vou tentar falar despacio, mas é um presente, porque estamos sofrendo aqui no Brasil uma tortura diária, né, de problemas terríveis. E nesse sentido, né, com todo o trabalho, quando vocês convidam e me convidam a pensar, me dá um descanso, né, que eu posso parar para respirar, escrever, poder pensar aqui com vocês. Então, foi um presente para mim, porque eu pude, nesses momentos, vejam bem, hoje eu fiquei pensando o que eu vou dizer, né? Escrevi aqui mais não sei quantas páginas, não sei nem, enfim, o que dizer, né? Mas eu estou estimulada a estar aqui, porque o tema é dificílimo, delicadíssimo e tão grave para nós. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso também, porque vai ser muito importante que eu possa ouvir, que nós possamos ouvir uns aos outros, nesse sentido, para que a gente consiga mudar alguma coisa, porque é urgente a mudança. As instituições precisam se abrir urgentemente. Então, quero agradecer muitíssimo a Mônica, uma companheira de muitos anos, Mariano, Eli comigo, né? Enfim, que também lutamos muito, sofremos, né? Porque a pandemia chegou, atravessou a gente, né, naquela situação toda, e que ela fez um trabalho espetacular e que teve que ser interrompido, mudou de rumo, né, mudou de prosa, como falamos aqui, né? E isso foi um choque para a gente, né? E a perda, os lutos, a Cristina com a gente, que é uma liderança enorme, né, que também deu força, nosso grupo, né, Beth Cimente, todos que estão aqui, Laura Veríssimo, que também está comigo há tanto tempo. Então, quero dizer a vocês que esse encontro aqui não é banal para mim, é muito afetivo. E me moveu mesmo e me deu muita alegria, né, esses meses aqui pensando, né, que bom, né, gostaria de estar presente ao vivo para falar com vocês, né? Então, é super emocionante para mim, sabe? E queria dizer a vocês o seguinte, não tenho respostas, né? Mas muitas perguntas, muitas dúvidas, né? E tensões que a gente vive, seria importante que a gente possa trocar aqui junto, né? Quero agradecer muito a presença também aqui da Eloá, Voz na Cidade, são as minhas amigas que estão nessa luta antirracista há muito tempo também, né? Não sei se tem mais alguém, tem a Samanta, quer dizer, são algumas pessoas que eu estou vendo, a Gisela, minha parceira, eu estou nomeando pessoas que eu estou vendo aqui agora, que vieram do Rio, né? Vamos dizer assim, a gente está fazendo essa viagem para Córdoba, né? E Cecília,
Rodrigues, que também eu deixei um furo, né? Que, enfim, eu não pude estar presente quando fizemos as mesas, né? E que houve um problema familiar de Covid, e que os analistas passam por isso também, e que a gente não fala, né? A nossa dor, os nossos lutos, né? Tudo que nos atinge. Então, eu tive todo o companheirismo importante, né? Que eu quero agradecer publicamente. Vocês todos ajudaram que a gente chegasse a esse ponto. Em que ponto estamos, né? Que ponto estamos? Ou talvez a gente pudesse pensar em que ponto silenciamos, em que ponto abandonamos, né? Problemas, não nos ocupamos disso. Não sei se... Bom, enfim, então alguém falando aí. É o Pedro Gomes, que é ex-presidente, e que a partir da... Oi, Pedro. A gestão do Pedro foi fundamental para que a gente começasse esse debate lá na sociedade. Então, não sei se eu estou me estendendo demais agora, mas eu achei importante colocar aqui para vocês, né, que está sendo muito importante isso para a gente, principalmente porque vocês estão abrindo um espaço novo, né, para que a gente fale disso, né, e que a gente possa multiplicar, replicar essa experiência. Agradeço muito a todos vocês, Adriana Pontelli, o José, o Walter, Marcela, Leandro, vocês assim, tiveram um cuidado, né, para que a gente chegasse aqui hoje. Espero que a gente aproveite essa noite, comigo pessoalmente também, agradeço muito. E vamos em frente, vamos ver o que a gente consegue produzir juntos aqui. Muito obrigada, muitas gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Lucia. Bueno, ahora vamos a ver este video que ha preparado Lucia como apertura. Y también no quiero dejar de dar gracias a Fabiana Giomi, que es nuestra secretaria, que nos asiste todo el tiempo con estas cuestiones de las presentaciones. Fabiana, entonces, esperamos la reproducción del video, ¿puede ser? O que é o racismo estrutural? Todo racismo é sempre estrutural, ou seja, é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade brasileira. Ao contrário de um desvio, o racismo é uma manifestação normal da sociedade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para as formas de desigualdade e violência que moldam as relações sociais, por Silvio Almeida. Os estudos críticos da branquitude surgiram na década de 90, nos Estados Unidos, como uma virada epistemológica nos estudos sobre raça e racismo. Ao contrário do que ocorria anteriormente, quando apenas o sujeito não branco era tomado como objeto de pesquisa, estudos multidisciplinares passaram a enfocar os aspectos culturais, históricos e sociológicos da identidade branca e do processo de construção social do que foi nomeado whiteness, branquitude, ligada ao status social branco. Branquitude é uma identidade racial composta pela ideia de superioridade, universalidade, centralidade, norma e mérito. A branquitude é produto da história e é uma categoria relacional socialmente construída. A branquitude é um lugar de conforto, privilégio e de vantagem estrutural nas sociedades estruturadas pelo racismo. Branquitude é uma identidade não marcada e invisível. Outro conceito importante é o de outridade. Citando Grada Quilomba, o sujeito negro torna-se tela de projeção daquilo que o sujeito branco teme reconhecer sobre si mesmo. Isso permite que os sentimentos positivos em relação a si mesmo permaneçam intactos. Branquitude como a parte boa do ego, enquanto as manifestações da parte má são projetadas para o exterior e vistas como objetos externos e ruins. No mundo conceitual branco, o sujeito negro é identificado como objeto ruim, incorporando os aspectos que a sociedade branca tem reprimido e transformado em tabu, isto é, a agressividade e sexualidade. Para estudar a temática das relações raciais, sugerimos relacionar algumas questões intrincadas sobre branquitude, ação afirmativa, antirracismo,
e a nova ação psíquica, esta última mencionada no texto freudiano, Introdução ao Narcisismo, quando ele trata da questão da importância do outro no nascimento do eu, na expressão do narcisismo primário, desse lugar de majestade que o bebê ocupa e da importância da figura materna ou quem exerça essa função de reconhecer e de dar lugar ao outro como sujeito. Essa nova ação, fundamental na estruturação psíquica, diz respeito ao investimento libidinal materno, um olhar de reconhecimento do filho identificado como outro na sua subjetividade, ou seja, expressão da força do objeto na identificação do sujeito e que poderá determinar o seu destino. Dá lugar de importância ao outro que é determinante na história de vida de cada um de nós. Nessa linha de pensamento, somando-se os problemas do contexto atual, em que no Brasil temos uma péssima gestão da pandemia com mais de 560 mil mortos, prioritariamente corpos negros, indígenas e pobres, vítimas da necropolítica, do racismo e do abismo da desigualdade social. Recorro ao texto freudiano A Transitoriedade, escrito no contexto da Primeira Guerra Mundial, a ideia de luto como processo natural e necessário para alcançarmos um pacto civilizatório, processo de luto que precisamos realizar das identificações primárias e de tudo aquilo que abandonamos ou perdemos no mundo infantil. Para essa empreitada, teremos que enfrentar as nossas práticas racistas, colonialistas, enraizadas e reproduzidas, e o silenciamento das instituições sobre a ausência de alguns grupos sociais em seus ambientes. Não se trata de assistencialismo e nem de caridade, mas sim de agir a nosso favor. No estudo de Achille Mbembe sobre a necropolítica, o autor se indaga a partir das reflexões de Michel Foucault. Se considerarmos a política uma forma de guerra, devemos perguntar que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano, em especial o corpo ferido ou massacrado, como eles estão escritos na ordem do poder. Entre muitas reflexões, o autor conclui: propus a noção de necropolítica e necropoder para dar conta das várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar mundos de morte, formas únicas e novas de existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes confere o estatuto de mortos-vivos. Ação afirmativa são políticas públicas com o objetivo de corrigir desigualdades sociais presentes na sociedade e busca oferecer igualdade de oportunidade a todos. No caso do racismo estrutural, é ou deveria ser uma demanda das instituições, cuja ação visa o resgate da dívida histórica e diz respeito à nova ação psíquica necessária e fundante de uma nova ordem, de rompimento com o pacto narcísico hegemônico branco, que faz com que os brancos se unam para manter os seus interesses inconsciente ou conscientemente. Pacto mantenedor de uma estrutura segregacionista e excludente contra pessoas sentidas como indesejáveis, seja pela cor da pele ou pela origem econômica, mantendo privilégios e vantagens, mesmo com o sofrimento alheio e com o submetimento dos invisíveis excluídos socialmente. Precisamos enfrentar a ferida aberta em relação ao reconhecimento da nossa própria branquitude, lugar de privilégio e poder na estrutura colonialista racista, poder econômico, poder de decisão política e jurídica e poder de produção de subjetividade, classificando na lógica desta estrutura quem é o outro, inimigo ou dejeto. E Aparecida Silva Bento elucida que branquitude pode ser vista como territorialidade e como lugar de privilégio e poder não compartilhável. Isso implica lidar com o medo branco de ser descoberto neste lugar de privilégio e poder, lugar de suposta superioridade moral e intelectual, poder ilimitado dentro da ótica racista. Lea Weiner Schuckmann diz: nesse sentido, a ideia de poder é vista tal qual elaborou Foucault. O poder não se tem, o poder se exerce. Ao dizermos isso, compreendemos que poder não é algo que os sujeitos têm, mas sim que realizam em atos e materialidade. Manter o poder não é algo de que alguém ou uma instituição tome posse e guarde para si, mas sim algo que se exerce repetidamente e continuamente. Mais adiante diz: sujeitos que dizem que não ser protagonistas de atitudes racistas, de certa maneira, são favorecidos pelas atitudes racistas dos outros. Reconhecer privilégios não significa querer abrir mão desses benefícios e vantagens.
É urgente revisarmos as práticas de funcionamento e ingresso de alunos e candidatos à formação no seio das nossas instituições psicanalíticas, principalmente na América Latina, onde herdamos uma psicanálise eurocêntrica e eugenista, implicando em perda e no branqueamento do pensamento original e criativo que poderíamos receber das culturas nativas de nossos países, culturas indígena e negra. Reconhecer esses sujeitos no lugar que lhes é devido, e não mais como dejetos ou como um resto que não queremos lidar, mas apenas nos livrar. O acesso do negro aos lugares de poder depende ainda hoje da decisão de brancos, sendo essa talvez a maior evidência da branquitude na sua expressão máxima de poder. Quanto tempo levará para um negro ocupar o cargo de poder na estrutura organizacional das sociedades de psicanálise? Se nada fizermos, se de nossa parte nenhuma ação for realizada, estaremos reproduzindo um modelo racista estruturalmente perpetuado. Na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, estamos em um ponto de inflexão da maior importância, pois aprovamos o projeto racial social de acesso ampliado à formação psicanalítica no Instituto de Formação para Negros, Indígenas e Refugiados, e recebemos a primeira turma para a formação no dia 6 de agosto de 2021. Em nossa sociedade, o debate foi inaugurado em 2010, com mesas e grupos de reflexão. Fizemos uma caravana para a África em 2011, em parceria com o Ministério da Saúde de Moçambique. Do mesmo modo, criamos recentemente a Comissão de Estudos Críticos sobre Relações Raciais e Pensamento Afrodiaspórico, Descolonização do Pensamento, sob a coordenação da ex-presidente Vânia Cidade, principal responsável pelas importantes mudanças que hoje realizamos. Essa contribuição teórica fundamental deslocou o eixo central europeu para uma construção mais consistente das nossas bases fincadas na herança e conhecimento dos povos originários. A contribuição de Vânia tem a maior relevância e a nossa gratidão, pois é a mulher negra que chegou à presidência após 60 anos da fundação da nossa sociedade. Como sempre ela diz, uma irmã precisa conhecer a vida de outra irmã. Quero agradecer aos queridos companheiros de Córdoba o convite para participar deste encontro. Sem dúvida, amigos que tiveram a coragem de abrir as portas para acolher outros irmãos na luta e na vida. Muito obrigada. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a José, que va a estar a cargo de la entrevista a Lucia. Te doy la palabra, José. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, bueno, es un honor para mí estar en este lugar compartiendo con una persona con tanto compromiso con el psicoanálisis y con la problemática social. Por otro lado, agradecer a los miembros de APC, a la comisión directiva, a la presidenta Mónica Santolaya, a la coordinadora del área científica, a Adriana Pontelli, que es la encargada de organizar todo esto, de poder permitir que el APC pueda ser, que en el APC se puedan discutir todas estas temáticas, de algún modo ir construyendo nuestro nuevo rol activo dentro de la sociedad para poder ver cómo podemos influir en transformarla. Me parece eso muy importante. Y agradecer a mis compañeras del área de Comunidad y Cultura, Alejandra Giralde, Marcela Giomi, Verónica Vigliano, que me ayudaron un poco a trabajar un poco el texto de Lucia. Lo primero que quería comentar es, bueno, cómo el texto potente, emotivo de Lucia, además es claramente transformador. Y me parece, porque a mí particularmente después de 2 o 3 encuentros con Lucia para acordar algunas cuestiones operativas, me cambió bastante el punto de mirada de la problemática. Yo estaba todo el tiempo pensando en preguntarle cómo íbamos a ir nosotros a trabajar a la comunidad. Y ella lo que de algún modo me empecé a preguntar es cómo nosotros vamos a recibir a la comunidad. Y la otra transformación
que todavía no tengo ninguna respuesta, es cómo pensar la formación en institutos sobre estas temáticas. Si es solamente a través de currículum, de textos, o de cómo plantear algo que me parece que es fundamental en el texto, que es que lo que transforma es la vivencia. Y desde ahí, cómo trabajar en la formación nuestra y como psicoanalista y de los candidatos en estas problemáticas. Desde ahí la primera pregunta que te quería, o inquietud, charla, más allá de las cuestiones teóricas, es, Lucia, ¿cómo están viviendo, cómo están vivenciando en este momento la puesta en marcha del proyecto este que a todos nos impactó cuando contaron que lo pusieron en marcha en la Sociedad Brasilera de Río, Psicoanalítica de Río? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué está pasando? Yo te he escuchado muy emocionada hablando de esto. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cuáles son estas vivencias que en el fondo son lo que nos van a transformar? José, muito obrigada e graças pela interlocução, né, esse tempo todo que a gente tem tido, e que você falou que você mudou, né, deu um giro, vamos dizer assim, nesse pensamento, que eu também dei, né? Eu acho que essa que é a questão. Nós precisamos dar esse giro, porque estamos acostumados a sair, a fazer projetos, ir para a favela, ir para a comunidade, ir para, né, museu. Então, esse movimento para fora, a gente sabe fazer bem, mesmo que não demandem isso de nós, porque muitas vezes, né, isso não existe uma demanda externa, né? Às vezes saímos como se fôssemos os donos da verdade, sabemos e vamos ensinar e vamos dar aos outros alguma coisa. Então, é muito diferente quando a gente começa a pensar criticamente sobre essa questão, como receber alguém de fora, e isso internamente, porque não é só uma questão institucional, né? Institucional, os membros, eles têm uma vida própria, então a instituição somos nós, né? Eu, você, José, né? Mônica, Cristina, então nós estamos aqui, cada um tendo que rever essas práticas racistas, né? Os nossos preconceitos, tudo aquilo que gera essa tensão frente a esse outro que geralmente a gente já recebe com uma certa repugnância, né? Porque a gente tem que admitir que o sujeito negro é visto até hoje como algo que é uma coisa que a gente vai se livrar, que não queremos estar junto, não valorizamos o saber dessas pessoas, e as instituições precisam ultrapassar esse preconceito e fazer toda uma autocrítica. Importante que nós, desde 2009, que o Pedro Gomes está aqui, inclusive, né, e com todos os presidentes que, enfim, tiveram várias gestões, né, o Pedro, Bernard, Miguel Calmon, Vânia Cidade, que foi fundamental, né, Ana Sabrosa, agora, que também fez a comissão, né, constituiu na gestão dela essa comissão. Quer dizer, todos os trabalhos que estamos fazendo há muitos anos, né, com práticas extramuros, que extramuros, para mim, também já é algo preconceituoso, né, porque pensamos em muros. Quer dizer, a gente já pensa extramuros como se fosse um muro Trump, né? Vamos dizer, vamos botar o muro, vamos pular o muro. Então, a gente tem que derrubar essa ideia de muro, né? Quer dizer, essa extensão, que eu acho um termo, acho que mais adequado, né? Vamos dizer assim. Não sei se vocês estão me acompanhando, mas o Walter está aqui para me ajudar, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar essa extensão
né, como esse enlace que precisamos ter, mas não só para dar alguma coisa, mas para receber de verdade, né? Então, essa é uma virada crítica que precisamos fazer. Lá na sociedade, né, aqui, alguns membros estão aqui, vão poder falar também, nós temos vários projetos que no início, vamos dizer assim, não tinha muita... As pessoas tinham um certo preconceito também, não é a psicanálise, né? Isso não é psicanálise, porque a psicanálise pura é a clínica em consultório, né? Então, eu acho interessante como se isso fosse dissociado, né? E não algo que o tempo todo nos interpela e que nós temos que trocar. Então, acho que foi um caminho interno nosso, vamos dizer assim, fazer com que esses projetos tomassem corpo e que os membros pudessem aderir a eles. Isso é também uma luta política, né? Podemos pensar por que havia antes uma política de silenciamento e uma política de exclusão, né? Porque também há uma outra crítica, né? Psicanalista não fala de política, psicanalista não pode ter que ser neutro. Essa neutralidade, que eu não sei de onde que tiraram nesse sentido, porque Freud, em 1918, já falava sobre esses projetos e as clínicas públicas. Lúcia, una pregunta más y después dejo al público, porque si no se nos va a ir el tiempo, lamentablemente. Tengo como 10, pero por lo menos una. Tomando el concepto de blanquitud y de racismo estructural, vos desarrollas esto tomando conceptos no psicoanalíticos, ¿no? O sea, tomado que vienen de otras áreas, pensaba lo importante que es, lo importante que es abrirnos como psicoanalista a otros conceptos para dar a veces respuesta a algunas cuestiones. Ahora, ¿cómo jugó el pacto narcisista hegemónico de nosotros los psicoanalistas para poder trabajar con estos conceptos? ¿Sí? Porque podríamos hablar el pacto narcisista hegemónico blanco, pero también a veces el pacto narcisista hegemónico de los psicoanalistas, que a veces nos quedamos como encerrados sin poder abrirnos a otros conceptos, a otras ideas. ¿Se entiende más o menos? Vamos dialogar. Acho que é importante isso que você traz, né, para pensarmos, dentro da linha do que eu estava falando. Acho que a sua pergunta dá uma continuidade nesse pensamento, né, porque todas as pessoas que trabalham em projetos que estamos fora, né, vamos dizer assim, extramuros, extensão, essas pessoas fizeram uma tensão dentro do nosso, ali da sociedade, né? Então, trouxeram questões e, com o tempo, né, esses anos todos, o Ney Marinho também, esqueci que é outro, enfim, tem várias figuras e vários analistas que trouxeram todos esses questionamentos e fizemos muitos congressos, muitas mesas, simpósios. Então, essas questões já vêm sendo ventiladas e trabalhadas há muitos anos, mas não houve uma virada como agora está havendo, né? Então, acho que isso que é importante a gente poder pensar, né? Que internamente, cada um de nós também tem uma trajetória, uma história de vida. Eu, por exemplo, a minha família, eu fui criada ouvindo coisas racistas, né? Então, a gente tem que saber que dentro de nós precisamos combater esse racismo, né? E vermos que nós somos brancos, né? A branquitude tem a ver com essa racialização, né? Dá esse giro que a gente não vai estar
preocupado com o negro. Isso não é problema do sujeito negro, é problema do branco. Isso é problema nosso. E se nos apropriarmos desse problema como nosso, vamos ter que pensar quais são as práticas que esse pacto narcísico, né, de poder o tempo todo, né, por exemplo, o silêncio. Por que não nos preocupamos que não há negros e índios, né? Mesmo vocês, argentinos, uruguaios, enfim, a Colômbia, né, está vivendo um drama, Haiti está vivendo um drama enorme, Cuba está vivendo um embargo econômico terrível, né? As pessoas estão passando fome também, então isso não nos preocupa, né? Quer dizer, o que nos cabe pensar no mundo também, né? O que nos toca nesse mundo? Então, acho que é importante que a gente mude o foco. Racismo, branquitude é um problema do branco. E, com isso, mudamos, vamos dizer assim, conseguimos, né, ampliar a nossa visão e decidimos, isso foi uma decisão importantíssima, né? A sociedade, né, assumiu essa postura crítica, né, de ter uma sociedade porosa, né, que possa, né, ser permeável e receber esse diferente, e fizemos a formação que é fundamental, né? Quer dizer, esse impacto agora dos novos alunos, que foi semana passada que eles entraram. Então, é muito novo, é um processo que nós vamos aprender com eles. Acho que é importante quer dizer, que esses novos candidatos, alunos, né, certamente eles vão ajudar, porque é sempre essa tensão que está instituído com o instituinte, né? Então, é importante que essa tensão se dê, né, para que possamos sair dessa inércia, né, dessa coisa mortífera que solapa as instituições. Né? Nós estamos cavando a nossa própria cova. Né? Não sei se vocês compreendem, né? Se não fizermos isso, não é uma questão de bondade, de caridade. Necessitamos, né, receber algo novo de um saber que desconhecemos. A psicanálise não trata desses assuntos. Nós não temos ferramentas teóricas para receber essas pessoas. Na clínica, é importante, eu não sei se vocês têm pacientes negros, enfim, é importante. Outro aspecto, analistas que aceitem receber negros para fazer análise. Então, a nossa clínica está impactada hoje, né, com isso também, que tem a ver com o dinheiro, com a questão econômica. Será que vamos continuar a cobrar 100, 200 dólares e somos capazes de cobrar 10 dólares? Aceitar né, alguém que queira fazer análise e possa, né, trazer para a gente algo novo, mas então temos que dar conta da questão econômica, não só econômica pulsional, econômica, né, da questão psíquica, mas econômica também do dinheiro. Abrir mão, como é difícil o psicanalista falar sobre o dinheiro. Então, nós estamos nessa linha de frente com essas questões, né? Quem são os analistas que vão ter a sua clínica com essa diversidade? São questões que eu acho que são importantes. E só para finalizar, Rosa, desculpa, porque eu acho que senão me ouvido. Eu acho que é importante. Me ouvido, eu não posso me olvidar disso, porque
Hay que aprovechar todo lo que puedas decir. De todo modo, Adriana. Eu estou aqui assim, estimulada, porque bueno. Não podemos olvidar outra questão. Parece que nós outros vamos nos abrir porque queremos nos abrir, e é algo novo. Não é assim. Nós nos abrimos porque estamos sofrendo as pressões dos movimentos negros, das pautas, né, que estão já há muitos anos acontecendo, né, por exemplo, as cotas, né, raciais, uma série de discussões que estamos pressionados, né? Por exemplo, George Floyd, quando ele morreu, aquela cena de barbárie, né? Nos chocou, chegou pelo WhatsApp, então nós estamos vivendo algo da maior gravidade, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, vimos um policial pisando o pescoço de uma mulher e cenas assim que nós estamos assistindo e já assistimos há muito tempo. Então, essa insensibilidade dos analistas frente a essa barbárie não é mais possível. Eu realmente acho que nós temos que fazer esse movimento, né? Vidas negras importam. Só agora que nós vamos pensar nisso, que vidas negras importam, só porque o George Floyd, só não, né? Porque o George Floyd deu uma expressão enorme. E com isso, acho que foi importantíssimo, porque foi um vídeo que é chocante. Vemos filmes, né, sabemos, mas não queremos saber muito, né? Há uma negação muito grande. Então, eu queria só dizer isso, que eu acho que é importante, que não é só um movimento da sociedade de abrir, nós estamos pressionados pelo movimento negro, pelas pautas, né, negras que estão chegando, e que nós temos que dar conta disso. Pronto. Ya vamos aflojando bastante la oreja, ya vamos entendiendo mucho más. Yo daría la palabra primero a Cristina Fulco, después, ahí nomás, seguís Mónica Santolaya, y después vamos a pedir a Vania que haga los comentarios, así vamos armando, digamos, la conversación, la conversa. Bueno, a ver, sí. Quería agradecer nuevamente a Córdoba, a Mónica, a Adriana, a Mariano y al resto de la sociedad por la convocación de estas tertulias que cada vez me parecen más enriquecedoras y sobre todo necesarias. El texto de Lucia, al enlazar blanquitud, acción afirmativa, xenofobia, antirracismo, nuevo acto psíquico en relación a la subjetivación, me parece que quedan enlazados para poner en interrogación a los analistas, como dice el título del trabajo, y también a nuestros institutos y sociedades. Quería aprovechar para destacar el compromiso ético de Lucia con el psicoanálisis y la sociedad, que yo fui descubriendo en nuestro trabajo con la directiva, en los 2 años de la directiva de FEPAL, pero que vuelve a resignificarse con mucha fuerza a través de lo planteado en el trabajo. Y quería recordar lo compartido en el webinar en el que se festejó, se celebró el aula inaugural en la recepción del Instituto de Río de 17 candidatos, de raza negra, indígenas y refugiados, dice el planteo abierto por el Instituto y la sociedad, que da cuenta del lugar pionero que en este presente, en este tiempo en donde estamos parados, tiene la sociedad de Río 2 y los que vamos siguiendo también estamos intentando llevar adelante. Porque fundamentalmente me parece de tal relevancia esto que ha sucedido y esto que llevan adelante, sobre algo largamente denunciado en congresos, precongresos, congresos didácticos, sobre la integración elitista de las sociedades de IPA y FEPAL
en relación a la no integración de personas de raza negra, de personas indígenas, como siempre digo, de la costa del Pacífico, o sea, de una desmentida mantenida a lo largo del tiempo, donde desde el punto de vista de Manoní, la desmentida, donde ya lo sé, pero aún así parece que eso se escucha y se archiva en los cajones y se sigue de largo. En los países que no tenemos tanto problema con la negritud, tenemos sí la presencia de la xenofobia en relación a la fuerte inmigración, por ejemplo en Uruguay, de cubanos, de venezolanos, de la gente que proviene de los países que están tan convulsionados políticamente, y se está empezando a sentir el rechazo a estos compatriotas, podríamos decir, latinoamericanos, que aparecen en búsqueda de trabajo y exiliándose de países donde, como denunciaba Lucia, la tortura y la persecución cobran tanta fuerza. Ese es uno de los puntos. El otro que decía, que me parece importante, y ya termino acá, esto en relación al problema de la xenofobia, ¿no? Que centrado en Brasil, en la problemática con la negritud y con el racismo estructural. Lo otro que viene circulando y que yo diría es un llamado también a todos los institutos y sociedades, es la importancia de la reforma en este tiempo y en este presente de los planes de estudio, muchos de estos ya lo saben, de los institutos para la integración de seminarios curriculares para los analistas en formación, seminarios curriculares para el trabajo en la comunidad. Salir de la endogamia histórica que muchas sociedades tenemos, salir al extramuros por la riqueza clínica también. Lucia recién hablaba también de los que dicen que solamente adentro del consultorio se adquiere riqueza. Yo creo que en la salida al consultorio, un consultorio ampliado en la comunidad es de un enriquecimiento tremendo, y que vuelve a interrogar qué concepción tenemos, analistas, institutos, sociedades, sobre la adquisición de la identidad analítica, ¿no? Y creo que este es un momento, seguramente Cecilia Rodríguez, que anda por ahí, lo va a ampliar, que se viene trabajando en distintos institutos, y ojalá en el próximo encuentro esto pueda ser una propuesta que surgió en el segundo Consejo de Presidentes de la directiva anterior de FEPAL, pero que sirva de motor para que esto se concretice, como Río 2 concretó ingreso de candidatos con bolsas y con becas, porque nosotros también, como decía Freud lo decía en aquellos tiempos, usó la palabra elite, ¿no? Nuestras sociedades son elitistas, trabajamos, y cada vez más, y es lo que a mí me preocupa y lo he repetido varias veces, por lo menos acá en el Uruguay, con las clases altas de nuestras sociedades. Los estudiantes, los maestros, los profesores, con las crisis tremendas económicas que hay en todo el continente, no acceden si no es con la creación, como hace Río, y el compromiso de analistas, supervisores y docentes de justamente disminuir al mínimo o a cero sus honorarios. Nada más, y habría tanto para decir. Yo acompaño mucho a Lucia en lo que ella plantea, y también a Vania, ¿no? Vania pionera, acá está Beth Cimenti, que también trabajó tanto con niños y adolescentes, y bueno, y todos los otros colegas de Latinoamérica. Entonces, a seguir, yo diría, no sé si con las tertulias de Córdoba, pero a seguir en nuestras sociedades e institutos, pensando y sobre todo llevándolo a la acción. Yo le decía en un mail que le mandé a Lucia, terminar con el bla 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 que muchas veces asumimos de denunciar y de compromisos, pero que después quedan archivados y no pasan a la acción. Río 2 pasó a la acción y creo que es un paso a seguir. Nada más, gracias Lucia por tu texto y gracias Córdoba por estos espacios. Muitas graças. Ana, você é uma companheira e uma mulher corajosa que também pôde dar a gente esse espaço de manifestos inéditos em FEPAL. Então, acho que
você abriu as portas para que muita coisa fosse falada e não silenciada mais. Isso é que ter coragem. Eu acho que é importante o que você também fez conosco, todo o grupo, que estávamos juntos, mas certamente é uma decisão política, né? É a materialidade da coisa, quer dizer, pôde acontecer porque houve uma decisão, né? Então, agradeço muito também ter trabajado con você, con certeza. Sí, y quería decir solamente una frase más, estos 4 o 5 manifiestos, ¿no?, que nosotros fuimos sacando. Estos manifiestos circularon por la IPA y en lugares concretos como la Comité de Educación, sobre todo aquel consenso del famoso encuentro también en Río 2 en el 2015. La respuesta fue muy interesante. Cuando llevamos, ¿no? Yo integraba el Comité de Educación de la IPA con Fernando Weissman, que me dijo, sí, presentalo. Entonces hay que seguir peleando con esto y me parece que tenemos que seguir con este compromiso, porque el psicoanálisis tiene ese defecto, me parece que somos herederos en Latinoamérica de la colonización desde distintos lugares, ¿no? Española, portuguesa, holandesa y no me acuerdo cuál otra. Y bueno, pelear con estas ideologías que las tenemos, son estructurales y estructurantes en el psiquismo. Bueno, paro porque me dan ganas de seguir hablando toda la noche con estos temas. Perdón. Vamos entonces, palabra para Mónica, después va a seguir Vania, luego sigue Mariano y luego Cecilia. En este orden, así te doy la palabra, Mónica. A mí me interesa plantear 2 puntos cortitos. Uno que tiene que ver con lo que vos trajiste, cómo las experiencias extramuro. Río tiene un equipo de trabajo en comunidad que se llama Travesía, por lo menos el que yo conocí era Travesía, pero cómo esas experiencias en comunidad terminan poniendo dentro de la institución un nivel de tensión, ¿sí? Cómo las experiencias en comunidad y el trabajo en comunidad de los mismos psicoanalistas trae una tensión intrainstitucional, que por otro lado es lo que vos rescataste, hay que poner en tensión, digamos, esta cuestión es de la blanquitud o el racismo estructural. Por otro lado, creo que el tema de la blanquitud nos pone a todos a pensar en algo que es las propias las identificaciones colectivas con los ámbitos de poder. En ese sentido, me parece que hace falta incluir o ampliar lo que hemos estudiado y pensado acerca de las identificaciones. Creo que es un punto nodal por el cual nos deberíamos meter. Bueno, estos 2 puntos, la importancia del trabajo que vos le has llamado extramuro, ¿sí? La importancia de ese trabajo, no tanto para pensar qué vamos a llevar, sino cómo nos va a transformar. ¿Qué lugar le vamos a dar dentro de las instituciones a ese trabajo? Porque ese trabajo, por ejemplo, no está reconocido como intervenciones psicoanalíticas. A la hora de supervisar, las supervisiones del training de un psicoanalista son el trabajo en consultorio. Entonces, yo creo que esto es una paradoja en la que estamos parados, que por lo menos la tenemos que pensar. Y el otro punto, estoy resumiendo lo que dije, el otro punto es cómo vamos a hacer para ampliar y retrabajar los conceptos de identificación, que creo que no es menor en este tema, en el tema de la blanquitud. Bueno, eso, gracias. Bien. Tania, te doy la palabra.
Boa noite para todos e todas. Bem, eu queria dizer o seguinte, eu acho que as mudanças que aconteceram na nossa sociedade, e na verdade foram mudanças que aconteceram no sentido formal, no sentido, eu diria, burocrático, porque eu acho que a mudança ela ainda está em processo, ainda há muita coisa para mudar. O fato de termos votado e aprovado bolsas não significa que, de fato, há uma abertura, há uma disposição para a mudança. Mas a mudança é um processo, todos nós sabemos disso, é um processo que demanda tempo, demanda uma abertura psíquica para isso, demanda que nós possamos aceitar radicalmente qualquer outro diferente de nós. Mas eu queria dizer o seguinte, o Mariano é uma pessoa pela qual eu tenho um profundo carinho, porque quando ele estava como editor de Caliban, aliás, aqui presente, tem algumas pessoas que eu acho que foram pessoas, de certo modo, visionárias, que conseguiram, talvez sem nem se dar conta, abrir janelas, abrir frestas para que esses pensamentos pudessem penetrar nas instituições. O Pedro Gomes é um deles, porque o Pedro foi presidente da nossa instituição em 2009 e 2010, e ele aceitou um sonho antigo de um outro colega, que era uma aproximação da psicanálise, uma aproximação com a África, porque eu não sei se vocês sabem que o continente africano é o único continente onde a psicanálise não chegou. E a questão da branquitude é justamente a gente não ter preocupação com esse outro, a gente não ter uma responsabilização com mudanças que são importantes e que são importantes para nós também como sujeitos. E por que eu digo que tem uma série de pessoas importantes aqui nesse processo? O Mariano foi um, porque quando ele era editor da Triga, ele sempre falou da língua maior e a língua menor. Ele sempre falou da língua de Caliban. Ele trouxe a questão, ele e o Leopoldo Nozek também, ao nomearem a revista, trazem A Tempestade de Shakespeare e Caliban, que era esse sujeito diferente, que era esse outro, eu diria que não branco, e que não falava a língua do poder, e que o Mariano teve toda uma preocupação de ouvir as vozes da América Latina, e isso era muito presente no discurso dele durante todo o tempo. E eu acho que cada passo desse que a gente foi dando, nas nossas vivências, nas nossas trocas, Cristina Fulco, quando esteve na Sociedade em 2015 como diretora, como coordenadora da Comissão de Transmissão e Formação Psicanalítica, que trouxe uma série de ideias diferentes para a sociedade. Cada passo foi ajudando nessa mudança. Mas eu diria o seguinte, não tem como a gente compreender o racismo, e o racismo não é somente contra negros, mas no Brasil, e eu diria que na América Latina, eu diria que no Peru, no México, em outros países da América Latina, o racismo contra não brancos ele é muito evidente e forte. E quando a gente fala em impacto da branquitude, a gente está falando de um lugar simbólico e social. E quando a gente fala em lugar de poder, a gente está falando de quem detém economicamente esse poder, de quem pode fazer alguma mudança. Ainda que esse poder econômico, às vezes, não seja tão elevado, são as pessoas que têm acesso à educação, são as pessoas que têm acesso à cultura, são as pessoas que transitam livremente pela cidade. E se essas pessoas nunca têm a preocupação com esse outro que está fora, e eu acho que nunca houve essa preocupação, e eu acho que a minha sociedade ela passou a ter, porque isso era um incômodo para mim desde que eu entrei, porque eu não via a minha gente lá dentro, porque eu não via as pessoas iguais a mim lá dentro. Então, sempre foi algo que antes eu falava na surdina, eu falava para os próximos, porque era incômodo para muita gente me ouvir falar disso.
até isso poder se tornar algo institucional, é porque teve várias vozes se somando à minha voz para poder tirar essa mordaça. O que me faz assim, ter um espanto enorme, porque nós somos psicanalistas, a gente ouve o tempo todo sofrimento psíquico, e, no entanto, eu estava numa instituição completamente branca e as pessoas não podiam me ouvir falar disso. As pessoas ouviam individualmente, como se fosse um problema individual, mas isso não é um problema individual, isso é um problema social, isso é um problema cultural, que a psicanálise é um problema traumático. Nós temos uma instituição que tem predominantemente um número assim de pessoas judias que trabalham sobre esse tema, que estudam esse tema, que escrevem sobre esse tema. No entanto, tem um estranhamento quando se fala das outras etnias. Então, eu acho importante, eu vou finalizar, dizer que todos esses trabalhos que a gente vem fazendo há mais de 10 anos, em vários espaços, eles foram abrindo caminho para que a gente chegasse hoje e pudesse instituir isso na sociedade, mas isso é um processo que ainda está a caminho, não é uma coisa que... alguém perguntou, eu acho que foi o José, como está sendo a chegada dessas pessoas. Essas pessoas chegaram no dia 6 de agosto, não tem nem um mês. Eu acho que foi uma emoção para todo mundo receber essas pessoas. Para mim, foi um momento assim, eu diria... Foi a primeira vez que eu vi pessoas como eu num espaço psicanalítico, dentro do meu espaço psicanalítico. Então, realmente foi uma emoção muito grande, mas é algo que ainda está em processo. Isso para cá faz parte do processo. Continuar discutindo faz parte do processo. Bueno. Realmente este tema nos apasiona tanto, ¿sí? Que realmente se nota que hay toda una emoción puesta en esto, ¿no? Bien, damos la palabra a Mariano y después a Cecilia. Estoy muy contento de que sea la sociedad a la que pertenezco que le abra un espacio a Brasil. No es habitual, no es común, no es fácil para los hispanoparlantes hacerle un espacio a Brasil por una historia de prejuicios, y me hace muy feliz escucharlas a ustedes aquí en este lugar virtual. Y la sensación que tengo es que escuchándola a Lucia y a quienes hablan detrás de Lucia, a Vania, y luego a toda la turma de Río, nos dan como una lección de coraje, ¿no? Y el coraje es una virtud que no abunda entre los analistas, a mi criterio. Yo creo que a veces apelamos a la neutralidad para no jugarnos, y yo creo que el análisis contra lo que se piensa es un oficio peligroso, es un oficio que lidia todo el tiempo con el riesgo, y que es bueno tomar ese guante, y me parece que en Río lo han tomado, y nos dan como una lección de coraje. Pero yo pensaba, esta hospitalidad que la sociedad de Río le ofrece a los negros, me parece que va más allá de cualquier generosidad. O sea, tiene un costado que tiene que ver con una reparación histórica, con ética, con valores de quienes lucharon por esto. Pero me parece que eso ser hospitalario con lo distinto, para nosotros lo negro, la negritud, las personas negras, no forman parte de nuestra realidad cotidiana como en Río, pero uno podría poner en lo distinto otras cosas. Uno podría poner lo queer, uno podría poner lo negro. En otra época, no en nuestras sociedades, porque ya ha dejado de ser una minoría eso, uno podría haber puesto lo judío. Uno podría poner incluso lo no médico o no psicólogo, o sea, las disciplinas fuera del mainstream. Me parece que la hospitalidad hacia eso nos permite identificarnos con eso que encarna el negro, por tomar el proyecto de Río. Y me parece que eso
más allá de las buenas razones que nos hacen dormir tranquilos a la noche y nos hacen sentirnos orgullosos, nos rescata como analistas, porque los analistas surgimos de ahí. Los analistas inicialmente éramos un movimiento de desclasados, de marginados de la ciencia, de marginados de las instituciones, de las universidades. Era un grupo de judíos en una época donde el nazismo en Europa era prevalente. Era un grupo de descastados y desclasados, como bien pueden ser hoy en día los negros o distintos grupos que pongamos en su lugar. En otro lugar podrán ser los palestinos, en otro lugar podrán ser los homosexuales, no importa, uno puede poner muchas categorías ahí. Y me parece que en la evolución de nuestra profesión, en determinado momento nos extraviamos. En vez de asumirnos como extranjeros, descastados, un poco foráneos siempre por estructura, nos identificamos con los grandes doctores, los grandes profesores, nos identificamos, y a mí me parece que algo del psicoanálisis se perdió en ese punto. Los psicoanalistas éramos locos, éramos histéricos, por eso Freud inventó lo que inventó, identificándose con los pacientes a los que escuchaba. Y en el movimiento psicoanalítico algo se perdió. Me parece que proyectos como el que nos cuenta Lucia, más allá de hacerlo en lugar a los negros, nos devuelve una posibilidad al resto de los analistas de identificarnos con eso excluido y recuperar algo de la frescura y de la potencia de nuestro oficio. Así que le estoy enormemente agradecido. Gracias. Muy bien. Cecilia, la palabra, y también le vamos a dar después la palabra a Alberto Cabral y luego a Elizabeth Chapuy, en ese orden, ¿sí? Gracias. Sí, creo que desde hace mucho tiempo muchos estamos muy emocionados y muy conmovidos con todo este movimiento que se ha venido dando. Conmovidos, pienso, movidos con esto, movidos y siendo testigos de una lucha que lleva mucho tiempo, y me parece que esta entrada de esta generación de gente de raza negra puede fechar un punto en la historia, que marca un punto importante en la historia del movimiento de psicoanálisis en Latinoamérica. Me parece que en nuestra historia esto fechado hace pensar, como toda historia, en un futuro y en un pasado. El pasado colonialista, sus efectos, los efectos que quizás están tan estructurales que no habíamos a veces reparado en ellos, y que, retomando lo que decía Cristina de qué heredamos, yo pensaba, ¿qué vamos a heredar a las siguientes generaciones? ¿Qué vamos a transmitir? Y me parece que esto convoca no solamente a pensar en los efectos de un colonialismo que dividió en jerarquías, ¿no?, a las personas, sino también, ¿no?, como al rescate de culturas que quedaron marginadas. Y me parece que esto también es lo que decían, ¿no?, lo calibánico de dar lugar, de enriquecernos, de nutrirnos, de reconocer y de transmitir esto desde los institutos. Hay mucho que decir, no quiero extenderme, solamente quiero reiterar que el compromiso gestado por comisiones que nos anteceden, por el movimiento que ustedes han empezado, afortunadamente también eso lo heredamos quienes ahorita estamos en la Comisión de Formación y Transmisión. Y como aquí en Córdoba, me parece que se siembran semillas, estamos de distintos países, que nos llevamos a nuestras casas, que gestamos este movimiento, también esperamos poder contribuir a seguir trabajando en conjunto con todos, ¿no?, a que desde los institutos todo esto inspire para un movimiento de psicoanalistas implicados en la cultura y en las comunidades. ¿Sí? Nada más eso, brevemente. Agradecer Gracias. Muchísimo. Bueno, la palabra a Alberto. Bueno, buenas noches a todos. Voy a tratar de ser muy breve. Bueno, un agradecimiento muy grande a Lucía, a Vania y por supuesto a la APC por la posibilidad de
introducir lo que me parece que es realmente una bocanada de aire fresco para cada uno de nosotros y para nuestras instituciones. Y digo una bocanada de aire fresco porque me parece que iniciativas y decisiones como la que tomó la Sociedad de Río 2 nos despereza de cierto letargo. Y creo que ese letargo tiene mucho que ver con el embotamiento de nuestra disposición de apertura hacia lo diferente. Creo que voy en la línea que trazaba Mariano hace un rato. Me parece que la problemática de la negritud es un emergente muy fuerte, dramático, en algunos contextos sociales, pero me parece que podríamos generalizarla pensando que ahí se aloja la dimensión de la diferencia excluida. Y en ese punto, me parece que si lo pensamos en esa dirección, no tendría nada de extraño, debería ser algo natural, sustancial a la práctica del analista, porque se supone que es aquello que hacemos todos los días en nuestros consultorios, abrirnos a aquello que quien nos consulta aloja como una alteridad radical. Y me parece en ese punto que ahí estamos poco habituados a registrar las dimensiones que palpitan de alteridad radical en demandas que no son las clásicas con las que nos hemos formado y con las que de alguna manera desplegamos nuestra práctica cotidiana. Así que yo retomo algo que traía Mónica también, porque me parece que efectivamente un eje fuerte para pensar esta posibilidad de apertura a la alteridad radical en sus más diversas manifestaciones tiene mucho que ver con la posibilidad de pulir con más precisión categorías como la de identificación, pero también la de desidentificación, porque hay algo que se juega en todo esto que tiene mucho que ver con la posibilidad de despegarnos de identificaciones alrededor de las cuales constituimos nuestra identidad analítica, pero también nuestra identidad ciudadana. Bueno, gracias a todos. Gracias. Elizabeth. Y yo retomo esto que traía tanto Lucia como Vania, de que este es un largo proceso. Lo valiente, el coraje, la fuerza que ha tenido Río es de llevarlo al acto, es de ponerlo en acción. Y coincido muchísimo también con algo que traía Mariano y que traía también Alberto en función de nuestras identificaciones, que parecieran que todo lo que sea extranjero, todo lo que sea diferente, más allá de todo lo que decimos siempre, es algo que no podemos darle hospitalidad ni recibirlo. Yo creo que el gran valor de Río, insistiendo en que este ha sido un proceso muy largo y que viene empujado por muchos movimientos, ha sido el poder romper lo que en algún momento decíamos extramuros. Nosotros no podemos estar amurallados. Si estamos amurallados, realmente nos tenemos que preocupar muchísimo. Un beso inmenso y una alegría inmensa de tenerlos con nosotros. Bueno, realmente ha sido un placer agradecerles primero a Lucia, a todos los que han participado, a José y al Grupo de Comunidad y Cultura de APC, y a cada una de las personas que están aquí hoy participando, con la presencia, con la escucha, con la palabra. Bueno, esto de poder pensar con otros, esto de instituir la posibilidad de pensar con otros. Pero le quiero ceder la palabra para que cierre Mónica Santolaya, nuestra presidenta, y te doy la palabra. En realidad quería que pudiera Lucia, ¿sí? Con la ayuda de Walter, como recoger estos distintos comentarios y relanzarlos. O sea, lejos de
de cerrar, yo preferiría que fuera Lucia recogiendo los comentarios, ¿sí? que han ido transcurriendo, y que Walter la pueda ir asistiendo en bloquecitos cortitos, así, con eso, digamos, en esta traducción que no ha sido simultánea, ha sido sucesiva, porque no se trata de anular la diferencia idiomática, hacerla simultánea de alguna manera la hace más fácil, pero también anula esta diferencia. Tenemos una diferencia idiomática, tenemos que pedir ayuda para poder asistirnos. Bueno, eso. Lucia, me encantaría que pudieras cerrar vos esta tertulia con la ayuda de Walter. Y gracias a todos. Bom, Mônica, encerrar eu não gostaria. Eu gostaria que a gente continuasse a dialogar aqui no Rio, em Córdoba, Uruguai, Montevidéu, né, em todas as regiões, que a gente pudesse trocar, ouvir-nos, né? Esse idioma é muito bonito, né? O espanhol, para nós outros, cai muito bem. Então, é muito bonito ouvir vocês, a acolhida, todo o cuidado que vocês tiveram comigo esse tempo todo, né? E todo o trabalho, a paciência. Você teve uma paciência, né, de trocar, e falamos muitas coisas, né? Guardei muitas coisas, viu, José? Depois podemos continuar a trocar, que eu fiquei pensando, que me instigou bastante, né? Inclusive, quando você falou sobre as mulheres, o patriarcado, né, que isso não foi colocado aqui e que é muito importante, né, sob o ponto de vista das mulheres, a violência contra as mulheres negras, né, os corpos negros que são alvo, né, de morte e de abuso sexual, de violência. Então, muitos temas ainda temos que tratar. As infâncias, né, as crianças que somem, são roubadas e a gente não sabe, né? Aqui no Brasil tem algumas questões assim. Mas, para finalizar, né, que eu sei que já está na hora, eu pensei em várias coisas, anotei muitas, mas não vou poder falar, então pego o que a Mônica trouxe, que eu acho que é muito importante, que Mariano falou, Alberto trouxe, e que eu acho que a gente vive esse paradoxo mesmo, né? Dentro, né, a gente fica com um discurso único, né, hegemônico também, e como se esse trabalho fora fosse marginal. Então, há, né, algo muito sério que precisamos, né, incluir também o trabalho, né, de todos esses grupos, né, esses discursos. Eu acho que é importante que a gente tenha claro que não existe um discurso único, né, uma psicanálise única, né, que nós temos que poder ouvir o que essas pessoas estão trazendo, outros discursos. Então, acho que essa troca, né, é tão fundamental e todos têm direito à psicanálise. A gente teria que pensar muito nisso, né? Todos têm direito à saúde, à psicanálise também. Né? Gestão pública, né? Podemos influenciar, né, as políticas públicas, estar mais presente nesse espaço social que nós estamos vendo a desconstrução, a destruição, né, das instituições. E isso é muito sério. Então, quando as sociedades assumem esse papel, né, é muito importante, porque nós estamos dizendo que estamos aqui, né? Quer dizer, só vão vir a nós se nós estivermos abertos, senão não virão. Então, eu só posso agradecer muitíssimo, né, vocês todos, Adriana, delicadíssima, toda a equipe, né, a Mônica, uma amiga querida, Mariano, de muitos anos e de criatividade, né, aqui no Rio, os eventos, que saudade, né, de fazermos tantas coisas bonitas e boas, né? O
Palma também, que aquela imagem que ele trouxe, linda, né? Que eu também nem falei disso, que não deu tempo, mas essa imagem de uma mirada crítica, né? E desse rosto que a gente não está vendo aqui. Né? A gente não vê negros, a gente não vê. Acho que a Vânia acho que é a única. Temos que quebrar esse espelho. Não podemos ficar, né, o tempo todo só nos mirando. Não sei se eu fui... Mas, enfim, só posso agradecer muito, 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 muito e mandar um beijo. Espero que em breve possamos estar ao vivo para poder fazer uma festa, como falamos aqui no Rio. Né? Precisamos fazer. Está tudo muito triste. Tudo muito triste, mas esses momentos são de alegria, de afeto, que eu agradeço muito. Muito obrigada a todos que estão aquí con paciencia para oír o portugués. Excelente tertulia, y bueno, los esperamos en el próximo tercer martes del próximo mes, así que ya les estaremos dando las invitaciones. Bueno, realmente una alegría, un gusto, y bueno, damos por cerrada esta tertulia. Muchas gracias a todos. Gracias.